em 1900, página 36. Em 1989, através de um amigo, Pedro Maivorme, que hoje já se encontra no céu, fui convidado a fazer uma campanha de cobertores para uma clínica de crianças especiais, Clínica Girassol. Lá se encontravam 130 crianças especiais, necessitadas de coisas materiais, mas principalmente de carinho e amor. Recebiam poucas visitas e muitas das crianças se encontravam totalmente abandonadas. Através da campanha, nos tornamos amigos e irmãos das crianças. Todo mês fazíamos uma festa, comemorando aniversário. Fazíamos festa de Natal, São João, Páscoa e várias outras. Neste período, conhecemos Padre Quinha, que nos ajudou muito com a parte espiritual. Rezávamos o terço toda quarta-feira, todo mês. Padre Quinha celebrava a Santa Missa. Conseguimos, com a ajuda de voluntários, construir uma capela. Lá, tivemos a graça de conhecer o Tônio, que era professor de ensino religioso na clínica durante 10 anos. Ele nos ensinou, junto com as crianças, a conhecer melhor a Deus e segui-lo mais de perto. Hoje, o Tônio, que tanto nos ajudou, é fundador e responsável pela comunidade católica Jesus Menino, que tem o carisma de acolher e adotar as crianças e jovens com necessidades especiais que viviam na extinta Clínica Girassol. Padre Kim e Tônio, essa dupla maluca de amor a Deus, fizeram a primeira comunhão e a crisma de 130 crianças especiais e foram capazes de irradiar todo o amor de Deus na vida de quem os cercava. Através desses exemplos concretos de vida, a graça e a vontade de Deus se espalhavam e podiam ser vistas nas pessoas como Dona Maria Eterna e tantas outras que não caberiam neste livro. Depois de 10 anos, a clínica fechou. Tônia adotou 36 delas como filhos. As outras foram levadas para o Rio de Janeiro. Foram 10 anos maravilhosos. Fomos pensando que estávamos ajudando e, no final, vimos que nós é que fomos ajudados por poder lidar com as crianças especiais, verdadeiros anjos de Deus. A clínica fechou e perguntei a Deus o que ele queria de mim. Ficou com uma enorme lacuna sem o amor, a alegria, sem a espontaneidade daquelas crianças. Alguns meses depois, fui convidado a fazer um curso no Sítio Oriente, chamado Discipulado. Fui e logo recebi a resposta de Deus, que falou bem no fundo do coração. Queria que eu ajudasse seu povo, principalmente aqueles que viviam nas ruas, jogados à margem da sociedade. Pouco tempo se passou e fui ficando assustado, pois este povo cada dia mais vinha me procurar pedindo ajuda. Muitos perderam a família, a casa, a saúde, o sentido, a direção, se sentindo perdidos, confusos e abandonados. Em janeiro de 1997, eu e o Padre Quinha nos encontramos e, conversando, vimos que compartilhávamos os mesmos pensamentos e sentimentos em relação a tantas pessoas jogadas, desabrigadas, abandonadas nas ruas. Não tinham ninguém para escutá-las e ajudar em seus problemas. Tinham perdido família, trabalho, amigos, a dignidade, entretanto, cada dia mais, se entregando cada dia mais aos vícios, principalmente a bebida. Vendo como nossa igreja é rica em encontros para casais, jovens e tantos outros, pensamos em fazer um para aquelas pessoas. Nós nos reunimos, mais ou menos 30 pessoas, ligadas à igreja. 4 meses de oração, de discernimento, como seria a vontade de Deus, para mostrar com sabedoria divina um caminho melhor para aquelas pessoas. Mostrar para elas que nem tudo estava perdido e como o Pai do céu as amava. O quanto cada um é importante para Deus. Ele é Deus e perdoa, detesta o pecado, mas ama o pecador. No final de 4 meses, decidimos realizar a primeira oficina de Jesus. Combinamos as palestras. Fizemos fichas para aqueles que gostariam de participar. Foram 30 fichas, mas no dia do encontro apareceu tanta gente que tivemos que alugar outro ônibus. Foram 2 ônibus para o encontro. Eu confesso que estava um pouco assustado, pois me pediram para falar do amor de Deus no encontro. Achei estranho, com tantas pessoas capacitadas, pedirem para mim que também gostava de beber. Fiquei assustado mesmo, mas notei que era um chamado de Deus na minha vida.
Assim nasceu a primeira oficina de Jesus, um chamado de Deus na minha vida, um milagre de Deus na minha vida, pois ali experimentei a graça de Deus, consegui parar de beber e muitas outras pessoas tiveram fé, acolheram a palavra e também pararam de beber. A palavra de Deus tem poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ganhamos forças através desta experiência de amor e continuamos a nos reunir na igreja de Correias todas as quintas-feiras, acolhendo as pessoas que fizeram o encontro e outras pessoas que foram chegando. Nossa família crescia cada dia mais e mais, a sede de Deus aumentava. Nasceu a segunda oficina de Jesus, nasceu a terceira oficina de Jesus. A sede de Deus aumentava e nela a certeza de que Deus mandava e mais pessoas vinham. Deus continuava a falar e interagir conosco e conseguimos um sítio abandonado no Córrego Sujo, em São José do Rio Preto, todo coberto por capinzal. Nós nos reuníamos aos domingos, roçávamos e limpávamos o terreno. Começamos a providenciar luz, água, janelas, telhados para aquele lugar tão abandonado. Ali construímos uma pequena capelinha. Nasceu o sítio Nossa Senhora do Sorriso. E Nossa Senhora deve até hoje estar dando sorrisos e gargalhadas e intercedendo por cada filho que passou e pelos que hoje lá se encontram. Hoje, o sítio tem o espaço necessário, alojamento, plantações, um laguinho, a capelinha, mas a certeza maior que temos em nosso sítio e o que ele tem de melhor é o amor e as bênçãos do céu. O sítio Nossa Senhora do Sorriso é a vontade de Deus, realizada na vida dos que buscam encontrar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E junto com a carta que recebi, o senhor Zeca Pavão anexou a letra do hino da Oficina de Jesus. A letra e a música foram compostas pelos próprios membros da Oficina de Jesus. Eis a composição. Página 40. Hino da Oficina de Jesus. Que lugar é este onde eu vim parar? Esta é a oficina que quer me libertar. Vim até aqui, carregaram a minha cruz. Conheci um grande amigo, este amigo é Jesus. Que lugar é este? É a oficina de Jesus. Que lugar é este? É a oficina de Jesus. Chega de sofrer, chega de chorar, já não vou mais beber nem me drogar. Ela vem do amor de Deus, ela pode então curar todos os tipos de doenças e feridas. Chega de sofrer, chega de chorar, já não vou mais beber, nem me drogar. Hoje sou feliz, Jesus me transformou. Deixei o meu passado, tenho amor no coração. Nunca digo que é tarde para ser feliz, Jesus é o caminho, minha paz eu encontrei. Que lugar é este? É a oficina de Jesus. Que lugar é este? É a oficina de Jesus. Chega de sofrer, chega de chorar, já não vou mais beber nem me drogar. Ela vem do amor de Deus, ela pode então curar todos os tipos de doenças e feridas. Chega de sofrer, chega de chorar, já não vou mais beber nem me drogar. Capítulo 4. A recuperação pelo amor. Capítulo 4. A recuperação pelo amor. Já como membro da pastoral de rua, visitava os sítios, as casas de apoio, conversava com os acolhidos. Passei, portanto, a perceber a mudança de comportamento deles diante das missas que o padre celebrava nesses locais. À medida que eles iam tomando consciência da importância da formação religiosa, tornava-se visível a mudança de postura. Por isso, quando tive a oportunidade, perguntei ao padre Quinha sobre essa importância da celebração da missa na recuperação dos irmãos acolhidos. E pedi a ele que falasse também sobre a questão da espiritualidade durante o tratamento. Ele disse: viver aqui na terra como no céu. Esse pedido que está no Pai Nosso nos leva a viver a Trindade. Como é a vida da Trindade? O amor. A missa é ao Pai por Jesus, o Filho, no Espírito Santo. Toda trinitária, a nossa vida precisava ser toda trinitária. Então, vivendo o amor, nós estamos revivendo a vida do céu, ou seja, vivendo como se vive no céu, aqui na terra. Eu quero passar isso. Eu até tenho ouvido de outros padres que têm esse trabalho com o alcoolismo e a dependência química, que o amor é que recupera. É o amor que vai recuperar a pessoa. Na oficina de Jesus, nós buscamos a recuperação dos irmãos pela espiritualidade.
citações e comparações bíblicas são usadas para chamar a atenção para a conversão. Através dessa mudança de vida, muitos conseguem parar de beber. Nos 6 meses que eles ficaram no sítio, sempre procuramos mostrar essa necessidade de mudança de vida. Aqui fora, quando a pessoa procura manter a mesma vida de antes, mantendo os mesmos pensamentos, os mesmos amigos, a mesma vida, rapidamente recai, e a recaída é bem pior do que antes. O trabalho se fundamenta principalmente na busca da conversão, na formação de uma consciência cristã, vivendo uma nova vida, como uma pessoa nova em Cristo, aprendendo os mandamentos, aprendendo a seguir os mandamentos, aprendendo a se deixar iluminar pela palavra de Deus. No sítio se lê a palavra de Deus todos os dias. Todo dia se tira uma frase da liturgia diária. Depois eles partilham para deixar aquela frase encharcar o coração, modificar o coração com o poder de Deus, com o amor de Deus, até para a pessoa perdoar a sua história, porque senão ela fica cheia dos demônios, da culpa, achando que não tem jeito, não merece ser feliz, porque provocou tanta tristeza na casa, na família, separações, filhos não querem mais saber, esposas que não querem mais voltar, mãe que morreu e não o viu parar de beber. São histórias assim, tristes. Por isso que a pessoa acha que pelo fato de ter provocado tanta dor não pode ser feliz. Nós sabemos que com a conversão, com o arrependimento, ela começa uma vida nova. Começa a se perdoar, o que é importantíssimo, perdoar a si mesmo e ao outro. Quando está nessa vida de bebedeira, é levado a acreditar que o grande problema na família é ele. E agora, para se perdoar? Então, é através da conversão que ele passa a ser melhor. E muitos até despertam o desejo de santidade. Querem ser pessoas novas mesmos. É uma ressurreição. Página 43. Visitando a rua, nós percebemos as necessidades. A princípio, nós pensávamos que seria fácil. A pessoa vai querer sair das ruas, vai querer ir para um lugar tranquilo. E como não tínhamos uma casa, iríamos, portanto, trabalhar como orientadores, iríamos ajudar a levar para um lugar, buscar meios, conversar com a pessoa para voltar para a família. Nós fomos aprendendo com as necessidades deles. É uma extrema necessidade. Depois de muitas reuniões que fizemos, percebemos que precisávamos de um sítio, porque os encontros semanais eram como um tratamento ambulatorial. Você volta na semana que vem para mais uma consulta nesse horário. Ele ia e na semana seguinte voltava mais bêbado. Às vezes, no ambulatório, ele não volta porque está bêbado, não volta ao psicólogo, não volta ao psiquiatra. Essas primeiras reuniões nós realizávamos em Correias. Eles participavam, mas depois voltavam para a vida deles. Com isso é que pensamos em realizar um encontro para apresentar para eles o amor de Deus, dizer que eles eram amados por Deus. Na volta do primeiro encontro, um casal ia para a rua. Foi quando encontramos em Correias com o Zeca Pavão, um dos fundadores, que levou esse casal para uma casinha de um irmão dele. Esse casal foi levado para lá, pois não queríamos que eles saíssem do pátio da igreja direto para a rua. Essa casinha, depois de algumas reformas, tornou-se uma casa de acolhida. Com esses encontros, formou-se uma amizade entre a equipe que trabalhava e os irmãos que estavam na rua. A partir de certo tempo, eles começaram a nos procurar. Foi por essa amizade que conseguimos lotar 2 ônibus para o encontro que chamamos Oficina de Jesus. Os encontros da Oficina de Jesus na Igreja de Correias ocorrem até hoje às quintas-feiras. No início foram organizados para reunir os irmãos que estavam nas ruas. Hoje reúnem pessoas que estão na sobriedade. A gente se sente em uma verdadeira oficina de Jesus. Muitos corações são consertados. É uma reunião simples, muitos participam. Às vezes vão famílias inteiras. No início da reunião é rezado o terço da sobriedade da CNBB. Depois temos os cânticos, para tornar um clima de família. Logo após, ocorrem as meditações e os testemunhos. No começo, para essas reuniões, vinham em média 50 pessoas. Entre elas havia a presença de bêbados, que às vezes atrapalhavam. Numa reunião havia um bêbado que na outra reunião, na semana seguinte, voltava sóbrio. Quem estava sóbrio numa reunião voltava bêbado na outra, ou seja, não havia uma perseverança. Eles não perseveravam, porque depois das reuniões voltavam para o mesmo ambiente. Nós não víamos uma perseverança animadora.
Pensávamos assim: estamos dando soco em ponta de faca. Nós tínhamos que perseverar para não desanimar. Não queríamos desistir. Percebemos que era preciso tirar essas pessoas desse ciclo vicioso, desse domínio do vício, pois não conseguiam nem ouvir direito. Eles precisavam pelo menos de 3 dias na sobriedade para ouvir, assimilar o que se falava. Por isso que surgiu a ideia do sítio, da criação de um lugar em que eles pudessem ficar longe da bebida. E começamos a procurar um lugar para levá-los. Conseguimos, com uma família, um lugar, um sítio emprestado, lá no Córrego Sujo, em São José do Vale do Rio Preto, que hoje é o sítio Nossa Senhora do Sorriso. Eu falei assim: vamos levá-los. Aplicaremos os 12 passos do AA, Alcoólicos Anônimos. Ficaremos com eles uns 6 meses. Depois eles saem. Se houver recaída, chamamos a pessoa e conversamos com ela para ver qual dos passos não foi dado. Eu conversando com o pessoal, sem nenhuma experiência, mas pelo que víamos pelas necessidades, percebi que era possível conversar com eles para identificar o que não deu certo. Página 45. Seria possível perguntar qual o passo mais difícil? Por que você recaiu? As pessoas que estavam comigo aceitaram o desafio e a obra está aí até hoje. Agora temos os 12 passos na espiritualidade com a orientação da Pastoral da Sobriedade. Esses 12 passos são diferentes do AA. Iniciamos o Sítio do Sorriso com 4 pessoas, 2 saindo da bebida, um que não tinha problema com a bebida e outro que queria ajudar a obra. Embora a situação estivesse precária, eles assumiram a casa, cortando o mato e fazendo os concertos. Imediatamente foram chegando. E confesso que alguns nós levamos, meio que no laço. Nós temos que que o carro parou, ofereceu uma carona, ele aceitou e foi para o sítio. Ele já tinha tomado as primeiras cachaças da manhã, ficou no sítio e não bebeu mais até hoje. Já faz mais de 4 anos. Não teve nenhum caminho burocrático. Foi assim, de paraquedas. Já fizemos muito isso. Hoje estamos com um escritório, até mesmo por causa das reações que eles têm em crise de abstinência. Já levamos alguns sustos por causa disso. Hoje, o irmão que deseja ser acolhido passa pelo escritório. É feita uma avaliação. Às vezes está tão fraquinho, tão sequelado, que temos que levá-lo primeiro ao médico antes de ir para o sítio. Isso foi preciso ser feito porque aumentou a procura. O trabalho cresceu, a procura tornou-se grande, são muitas famílias pedindo. Antes recebíamos vários homens com mais de 40 anos que queriam um lugar para dormir com a saúde debilitada, já desistindo da vida. Hoje temos bastante jovens. Nós nem pensávamos em levá-los para o sítio. Não era essa a nossa proposta. Mas as famílias estão sofrendo muito com as drogas. Tivemos que aceitá-los. Agora, com a obra tão grande, não dá mais para pegar um e levar direto para o sítio. A situação está mais complicada, por isso é preciso fazer uma triagem. Página 46. Antes o pessoal da pastoral de rua tirava o irmão da rua e levava para a casinha da Estrada da Saudade, ou para a casinha do Castelo. Depois arrumamos uma casa na Avenida Chile, no alto da serra, para fazer esse primeiro atendimento. É preciso ter uma casa de acolhida para tentar conscientizar aquele que não quer sair da rua. É preciso ter um lugar para onde ele possa tomar um banho, trocar a roupa, fazer uma refeição e, nesse contato, conscientizá-lo. Depois de tanto tempo na rua, muitos não sabem mais o que é melhor para a vida deles. Não sabem como retornar à sobriedade. São muitos anos embriagados, sem discernimento, não sabem mais o que é querer. Várias pessoas falam que o irmão de rua tem que querer, mas ele está tão escravizado pelo vício que não tem mais essa consciência. Com uma casa de acolhida, temos a esperança de que ele, tão cansado, tão sequelado, possa optar por passar uma noite, um dia, 2 dias em um lugar mais tranquilo. Através desse contato, é possível tentar convencê-lo a fazer um tratamento. Hoje em dia, quem mais procura o sítio são as famílias, nem tanto os irmãos de rua. As famílias estão sofrendo muito com esse problema. Há sempre alguém me pedindo uma vaga para alguém da família. E não é só de Petrópolis. Tem gente de outros municípios me procurando.
Todo dia tem alguém me esperando lá em algum canto, me ligando, pedindo ajuda. Hoje, na catedral, foram 2 famílias me procurar. Diante desse acúmulo de trabalho, as pessoas que me rodeiam estão preocupadas com a minha saúde, como o bispo, o Monsenhor Paulo Dayer, porque toda vez que me vem, tem alguém do meu lado pedindo ajuda. Quando saio de uma reunião, tem alguém do lado de fora me esperando para falar de parente ou amigo que precisa de ajuda. E a frase é sempre a mesma: eu quero falar com o Padre Quinha. E tudo isso por causa das drogas. Um lugar que foi criado para acolher as pessoas que eram retiradas das ruas passou a ser procurado pelas famílias com problemas. Familiares desejam encontrar um lugar para internar um parente que está envolvido com drogas ou com o álcool. Sabe qual é a nossa maior derrota? O que ainda não conseguimos vencer, o que tem um índice quase zero de recuperação, é a cola. O cheirador de cola não já levamos vários. Ele e o que está no sítio hoje apresenta uma sequela mental horrível, um problema seríssimo. Está muito violento, agressivo, muito difícil de conviver com os outros que estão lá. Eles não conseguem ficar por muito tempo no sítio. Com uma semana querem ir embora e voltam para o mesmo buraco. A volta da pessoa para a sociedade também nos preocupa. A inserção social é difícil. Já no período de recuperação, passamos a observar o interesse da família, dos amigos pela pessoa que está em tratamento. Tem pessoa que recebe visita mais do que mensalmente. A princípio, não controlávamos isso. Há os que recebem uma visita por mês, há os que não recebem visita alguma. Estes são os que mais encontram dificuldades para voltar para casa. Há casos em que a aproximação com a família é feita no próprio sítio. Observamos isso pelo fato de vários familiares se interessarem pela recuperação dele. Nesses casos, a reintegração social é mais fácil. Aquele que não tem ninguém, depois do período de tratamento, é levado para as casas de apoio. No momento, não temos mais espaço. Em uma casa que cabem 8, tem 12. Na casa em que cabem 14, tem 17. Essas pessoas não têm para onde ir. Essa é mais uma sequela do uso da droga e da bebida. Na verdade, a maioria retorna para a família. Há os que conseguem até mesmo reatar o casamento. Eu mesmo, até agora, já fiz 4 casamentos de pessoas que passaram pelo sítio. Quando há perseverança da pessoa no sítio, às vezes ocorrem transformações na família. Por exemplo, o irmão para de beber. Página 48. O filho que estava no vício deixa de fumar. O vizinho também, vendo o exemplo, procura o sítio para se tratar, ou seja, o tratamento de algum jeito mexe com a cabeça de parentes e amigos. Eu acho que a repercussão desse trabalho é que tem levado um certo carinho ao Padre Quinha. Um dia eu estava num encontro de casal, atendendo a um rapaz que não sabia bem com quem estava confessando. Quando falei com ele que eu era o Padre Quinha, ficou emocionado e disse: Nossa, parece um sonho, estou realizando um sonho. Eu falei: Por quê? Ele respondeu: Eu queria conhecer esse Padre Quinha de perto e hoje estou confessando com o Padre Quinha, não acredito. Isso porque o vizinho dele foi para o sítio, ficou bem, voltou para a família, voltou a trabalhar, por isso ele queria me conhecer. É difícil colocar a questão da recaída em função das sequelas relacionadas à quantidade de anos que a pessoa fica na bebida e na droga. Não dá para definir as reações. Mudam muito de pessoa para pessoa. Tem uns que perdem a agilidade, ficam lentos para qualquer atitude, até mesmo para acender o cigarro, apresentam lentidão. Estes são os que mais encontram dificuldades para conseguir um trabalho, para conseguir motivação aqui fora. São pessoas que perderam o contato com a família e ficam sem esperança para recomeçar. Além das sequelas pelo tempo de uso da bebida e das drogas, há também a falta de horizonte por causa da idade, da falta de escolaridade, da força física. Antes, mais jovem, era mais fácil trabalhar em obra ou como ajudante de caminhão. Havia mais possibilidade de arrumar um emprego sem exigir tanta instrução, mas hoje qualquer emprego exige o ensino médio. E quem já parou de estudar tem mais dificuldade de conseguir emprego. Em suma, tudo isso pesa na recaída. Ainda tem outro problema. Quando ele foi para o sítio, na rua em que morava, só tinha um botequim. Quando ele volta, tem 2 ou 3, ou alguém vendendo cerveja em um carrinho próximo. Às vezes temos que orientar para fugir até de amigos que vão continuar oferecendo a bebida, a droga, o que é muito triste.
É preciso agir, fugir dessas pessoas que podem levar à recaída. Temos um caso de um rapaz que trabalha como motorista, que já retornou à sua vida normal, ao seu trabalho. Hoje coordena um setor do AA, Alcoólicos Anônimos, mas ele demorou a aceitar que a esposa não o queria mais. Dizia sempre: sem ela eu não vivo. Depois de 3 recaídas, ele acabou se conscientizando de que precisava se amar e conseguir outra vida, mas para isso teve que abandonar o ambiente de jogo e bebida. Os que não tinham problemas com o álcool voltavam para casa, ele ficava na praça caído. Os amigos iam embora, ele ficava lá no chão. A oficina de Jesus mostrou para ele que não é esse o ciclo que teria que seguir. O caminho é outro. O copo não pode ser o centro da sua vida. Trabalhar para ter dinheiro para beber e jogar? Não é esse o caminho. É preciso trabalhar para investir na própria existência. Jesus é que tem que estar no centro da sua vida. A mudança desse eixo consiste na conversão. Existe também a própria dificuldade de sair do vício. A minha mãe é que fala que existe prazer no vício. Eles sentem prazer em fumar um cigarro depois de um cafezinho. A mesma coisa ocorre com a bebida e as drogas. Eles sentem prazer nisso. É por isso que se diz que a pessoa, depois do tratamento, não pode beber nenhum golinho, porque senão vem a vontade de beber um barril. E eles se justificam sempre. Como não beber neste mundo que está aí tão louco? É preciso ter força para suportar as tentações. Infelizmente, o alcoolismo é incurável. Ninguém sai do sítio curado. É uma nova vida, é uma nova criatura, por isso que deve sair do meio em que vive. Tem que fugir dos botecos, da rua, fugir dos amigos, que na verdade não são. Nossa, nessa recuperação, o papel da família é fundamental. Precisa entender que se trata de uma doença, que a pessoa precisa de ajuda, é preciso estar junto, caminhar junto. Esse trabalho é difícil, mas temos que perseverar. Página 50. Outro fato que temos observado mais recentemente é o relacionamento de pessoas que chegam ao sítio provenientes de uma família de classe média e as pessoas que são acolhidas, que vieram da rua. Está ocorrendo um aprendizado muito bom. Um aprende com o outro. O que vem da rua é muito desapegado. É tanto desapego que ensina a gente a ler de novo o Evangelho. Dá um outro farol para a gente ler o Evangelho. O que vem com certos apegos, como com outros hábitos, diante da pessoa bem desapegada, vai aprender muito. O que eu posso dizer é que estou vendo uma solidariedade que eu não tinha visto antes, nem no seminário. Nesse relacionamento entre eles, o que se destaca é o fato de que o problema de um é igual ao problema do outro. Nesse ponto, todos são iguais. Às vezes, a pessoa analfabeta está conseguindo se libertar do vício e o outro, com mais recursos, encontra mais dificuldade. O que se percebe é que a pessoa mais desapegada encontra mais facilidade para aceitar, para obedecer, para se converter, enquanto que o outro vai racionalizando mais, vai jogando com a razão, vai questionando mais, problematiza mais, cria, portanto, mais dificuldades para o tratamento. A pessoa que vem da rua fica os 6 meses sem tantos problemas. Se precisar de mais ou 2 meses, ela fica tranquilamente, enquanto que o outro, que trabalhava em um escritório ou consultório e que tinha tudo em casa, quando batem umas 3 semanas, apresenta aquela síndrome do já estou bom e quer sair antes de completar o período de tratamento. Acha que está perdendo tempo no sítio, ou seja, essa conscientização de que precisa de tratamento fica difícil. Mas apesar dessas dificuldades, eu vejo esse relacionamento entre eles como um aprendizado. Desde o início, eu pensei em filmar alguém chegando, depois do tratamento mostrar o estado como ele chegou e como ele está saindo, embora muitos lembrem como chegou. É possível também se ver a partir do estado dos outros, que chegam tão desfigurados por causa do vício, mas em pouco tempo retomam o apetite, passam a obedecer a horários, retomam a rotina de uma casa, os cuidados com a higiene pessoal melhoram. Em um mês é possível identificar grandes diferenças e esse tratamento é gratuito. Agora que a obra cresceu muito, estamos pedindo uma colaboração para a manutenção dos sítios. Hoje temos um escritório, há um funcionário para atender as famílias, além das despesas com luz, telefone, serviço e contabilidade.
precisamos manter também uma psicóloga, ou seja, é preciso ter uma estrutura para atender aos irmãos. Por isso, quando possível, pedimos uma colaboração para a alimentação e manutenção dos sítios. Capítulo 5. A oração. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou a seus discípulos. Ele lhe disse: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão necessário. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Lucas capítulo 11, de 1 a 4. Após alguns anos de convivência com esse trabalho realizado pelo Padre Quinha, pude constatar o que ele afirmou no capítulo anterior. A oração é um dos fatores de extrema importância na recuperação dos irmãos que lutam contra o alcoolismo e a toxicodependência. Na oficina de Jesus e na pastoral de rua, os irmãos em recuperação não tomam nenhum remédio para combater o alcoolismo e as drogas. O que eles tomam são os prescritos pelos médicos, tendo em vista as sequelas decorrentes do vício. Nessa obra, conduzida pelo Padre Quinha, a espiritualidade tem sido um antídoto eficaz no tratamento, porque atua tanto no coração quanto na consciência dos irmãos, levando-os a uma mudança de comportamento. Assumem assim um compromisso de sobriedade consigo e com Deus. Carl Gustav Jung, um dos mais influentes psicanalistas, afirmou: entre todos os meus pacientes na segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão da sua atitude religiosa. Todos, em última instância, estavam doentes por terem perdido aquilo que uma religião viva sempre deu aos seus adeptos, e nenhum se curou realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria. Como a Oficina de Jesus e a Pastoral de Rua são instituições católicas, encontram na missa o momento máximo da oração em comunidade. Nos sítios, a celebração da missa é de extrema importância, mobiliza os irmãos, levando-os a uma participação fervorosa, proporcionando momentos sublimes. Quando o padre Quinha chegava para a celebração, logo era requisitado pelos que desejavam se confessar para participar de forma mais íntegra da Eucaristia. Havia filas para confissões no período que antecedia a missa. Quando esta se realizava, nitidamente se percebia a transfiguração dos irmãos, pois havia uma interação muito forte. O amém saía do peito com a força que surge da esperança de obter uma graça divina, a sobriedade. No silêncio da consagração, quando o padre erguia o pão e o vinho, transubstanciados no corpo e no sangue de Cristo, os irmãos colocavam no altar a sobriedade cada dia, agradeciam e pediam forças para se manterem distantes dos vícios. Há um diálogo com o Cristo vivo presente no altar. Há um silêncio operante, transfigura o coração e a mente. Nele, o irmão estabelece um compromisso consigo e com o Cristo. Esse é um dos benefícios que a missa propicia, um encontro com Deus vivo. Perante o Senhor, o irmão se ajoelha, reconhece os próprios erros e traça sua meta na sobriedade. A força para sair da dependência química e do álcool é também identificada nesse ato de fé. No decorrer do tratamento, cresce no interior do irmão um desejo de ter uma nova vida. Por isso aflora a consciência dos pecados. O pedido de perdão a Deus exprime um ato de superação, porque o orgulho é vencido e a humildade surge como fator decisivo na reestruturação da personalidade. Por isso, é importante olhar o irmão não com a tarja de um ex-alcoolista, de um ex-drogado, mas como um homem novo, ressuscitado. Portanto, deve-se evidenciar também a alegria da ovelha desgarrada ao ser resgatada pelo bom pastor. Disse Jesus: Eu vos digo que também no céu haverá mais alegria
por um pecador que se converte do que por 99 justos que não necessitam da conversão. Lucas capítulo 15, versículo 7. Quando se está atuando na pastoral da rua, visitando os irmãos nas calçadas, e um deles aceita ser acolhido e se mostra disposto a fazer um tratamento para abandonar o alcoolismo, desabrocha um sorriso em quem o acolhe. Há uma satisfação muito grande proveniente da esperança de ter um irmão distante dos vícios e com a possibilidade de reerguer a sua dignidade. Esse momento em que o irmão diz sim ao acolhimento também é marcado por uma oração de agradecimento a Deus. Em as obras do amor, Soren a Kierkegaard afirmara: não é o próximo que te segura, mas sim é o teu amor que segura o próximo. Se o teu amor para com o próximo se mantiver inalterado, então o próximo permanecerá inalteradamente presente. E a morte não pode roubar-te o próximo, pois se ela te tirar a vida em seguida te dará um novo, um outro. A morte pode roubar-te um amigo, porque no amor do amigo tu estás unido com ele, mas no amor ao próximo tu estás unido com Deus, e por isso a morte não pode roubar-te o próximo. Página 56. A miséria não tem pátria. Vários fatores contribuem para que ela ainda permaneça entre os homens. Portanto, encontra-se um novo próximo, nas ruas todos os dias, levado pelos vícios e ou por questões socioeconômicas, e ou por problemas psíquicos. Quem tem no coração o amor carrega consigo a missão de acolher esses que carecem de abrigo. Porém, tal fato não impede que se tenha uma luta para acabar com esse avanço da miséria. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. João capítulo 6, versículo 48 a 51. Para tornar-se digno de comer desse pão descido do céu, é preciso saber compartilhar com o próximo. Nesse ato de partilha encontra-se a caridade. Por isso que nenhum cristão deve se transformar em uma ilha. O ato solidário alimenta esperanças. O caminho da vida eterna passa pelo próximo. Nesse caminho, o amor e a sustentação da perseverança. A fé que os outros podem mudar é o resultado da experiência de que posso mudar. Afirmara Erich Fromm no livro A Revolução da Esperança. Por isso, quem tem a oportunidade de vivenciar a realidade ao lado dos irmãos de rua, alimenta a esperança de ver a mudança do outro. E essa mudança que ocorre em si aumenta pela prática do servir. A fé do Padre Quinha nos contagiava. Quando se tem a humildade de ouvir o irmão que está na calçada com frio e fome, ouve-se uma verdade que às vezes foi constatada depois de muitos fracassos pessoais. Quando nos deparamos com um sorriso, com uma alegria espontânea, sem transferência e culpa, percebe-se que a felicidade não tem classe social. Erich Fromm, no livro citado, afirmara: não é preciso de fé naquilo que é cientificamente previsível. Conversão operada pela fé às vezes soa como um milagre. Por causa da descrença que se projeta sobre o outro por considerá-lo incapacitado para mudar de vida, o Padre Quinha nos fez acreditar que nada é impossível diante do poder de Deus e da intercessão de Maria. Gente, eu vou parando por aqui, tá? Eu parei na página 57. Eu vou começar da frase: é certo que o pobre não está sempre esquecido. Aí eu vou começar desse parágrafo, tá? Na página 57. Aí eu vou parando por aqui. Eu queria pedir a vocês a oportunidade, se vocês pudessem me acompanhar numa oração pela obra do Padre Quinho, por essas pessoas que estão nas ruas, né? Que a gente sabe que tem muita gente dormindo na rua, né? Por várias questões, tá? Então, vou levantar uma oração e vou aproveitar a companhia de vocês.
Santíssimo Deus e Pai, tem misericórdia dos irmãos que estão na rua, no vício, nas drogas, no álcool, que tu possas socorrer essas vidas, socorrer essas famílias. Abençoa a obra do Padre Quinha, Pai, e aqueles que colaboram com eles, para que eles possam ter sucesso nesse trabalho, nessa empreitada, para que o Senhor possa recolher todos esses irmãos da rua, Pai, e que eles voltem para suas famílias, voltem a ter uma vida normal, sejam curados no plano espiritual, material, social, familiar, pessoal, mental, emocional e físico, para que possam retornar para suas famílias, ser um membro útil de suas famílias, um membro útil da sociedade, que tu possas operar nessa obra segundo a tua vontade, Pai. É o que te pedimos, que tu tenhas misericórdia e fortaleça o braço daqueles que cuidam desses irmãos de rua. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu agradeço a companhia de vocês até aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando do livro, eu estou gostando bastante. E deixa o seu like, seu comentário, tá? Sobre o livro, que eu te agradeço muito, tá? E eu começo da página 57 mesmo, tá? Então, fiquem com Deus, agradeço a todos vocês, deixe o seu like, até a próxima leitura e beijos.